Fala, Alô? Vasco. Ô, Vax, Tudo tá bem? me escutando? Tô bem, o senhor? Eu tô. Tudo jóia, Ah, graças a Deus. então tá jóia. Tá Tudo tossindo bem, ainda? graças a Deus. Só 100 gramas só. Ah, que bom. Só falei, já tá dando pigarro. Você foi lembrar quem tava quieto? Emocional, essa tosse emocional, psicológico. É psicológico. Vou na Liese amanhã. É, vai sim. A Fran Vou lá também, na às Liese 18 amanhã. horas, a partir das 18 às Ah, quintas-feiras, tá? Franciele. Não, a Franciele É. vai fazer terapia com a minha escalopicita. Já marquei com ela já. Isabela Riberal, seja bem-vinda. Professor Euler Carlos. Ó, tem professor aí, hein? Vai falar Ah, asneira não, ainda não. mudou o nível, hein? Mudou. Gustavo Ferreira, paz do Senhor a todos. É, deve ser a Marciana aí, a família reunida aí no do Gustavo aí, né? No É, Instagram do Gustavo. Gustavo O Valtinho Ninja. falou que tá bem. O Valtinho Graças a tava na Deus, Valtinho, que selva você tá hoje. bem. Valtinho tava na selva hoje, já saiu da selva, veio pra cá, ligadinho com a gente. É, o homem é federal. Vamos lá então, fazer essa oração pra gente começar. Esse quarto episódio aí da jornada Fé e Finanças. Senhor Deus e Pai, te louvamos por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Mais uma vez estar reunidos aqui, juntos com os meus irmãos, mesmo na distância, o Senhor nos dá esse privilégio, através da tecnologia, de estarmos conectados uns com os outros. E a Tua palavra é essa junção. E através dela queremos crescer, ó Deus, pelo Teu Espírito queremos ser direcionados a ter uma vida plena e próspera aqui nessa terra, de acordo com os preceitos e com a Tua vontade. Fique conosco, o que nós te pedimos, que seja uma live muito edificante para todos que estiverem participando conosco. Amém. Amém. Aí chegou mais gente aí, Beatriz, Reginaldo. Rinaldo, Graças a Deus. Irmãos, Reginaldo. fiquem à vontade, tá? Para vocês poderem comentar, falar, perguntar. Na verdade, vai ser bem mais um bate-papo, um momento de edificação na palavra. E eu já vou perguntar ao Daniel o que ele achou desses dias da fé e finanças da jornada, qual o relatório que ele faz, qual o resultado que ele tira disso tudo. Eu falei com o pessoal na minha célula agora que como foi profundo, né, a forma que Deus tratou conosco, né? Foram 3 ministrações e cada uma delas com as suas particularidades. A live de sexta-feira passada com o pastor lá de Muriaé teve amigos meus que eu mandei o link que participaram, né, da live, depois eles me deram um retorno dizendo que foi muito edificador, eram empreendedores que precisavam receber aquela palavra de incentivo, de ânimo, né, e foi Eu tive muito bom, testemunhas de pessoas também no nosso meio que falou a mesma coisa. foi muito bom. E quarta-feira, sem explicação, né, a palavra de quarta-feira foi surreal, né, realmente, pelo menos para mim, foi algo muito marcante, né, muito marcante. Essa palavra ganha quem sabe perder, é um tapa na cara da gente, né? Um tapa na cara da gente. É, é porque a gente vive, né, numa cultura de sempre obter, né, de ter cada vez mais e a gente acaba esquecendo de alguns princípios, né, no reino de Deus que, de fato, são totalmente ao contrário da filosofia econômica mundial, né? No reino de Deus, o que a gente falou na quarta-feira é que muitas das vezes quem está perdendo é quem está ganhando, né? Abrir mão às vezes não é ser bobo, abrir mão às vezes não é ser idiota, às vezes não tem nada a ver com isso. Deus nos dá o direcionamento às vezes de abrir mão de certas coisas. E quando nós fazemos isso pautados na vontade de Deus, é sucesso, filho. É sucesso. Então, nós tivemos uma experiência boa, sim, graças a Deus.
a gente vive a gente vive não, né? O mundo, né, e todo o sistema, ele luta freneticamente para nos desconectar da realidade da eternidade no céu, né? Aí a gente acaba vivendo como se a vida se resumisse apenas nisso aqui, né? Isso aqui não é nada. Tanto é que Cristo vai falar o quê? Não junta tesouro aqui não. Esquece. Junta tesouro no céu. Então, quando a gente não tem esse olhar de eternidade, quando a gente tem os olhos apenas presos a esse plano terreno, fica muito difícil, né? A gente aceitar algumas ministrações, como a ministração de quarta, né? Eu tenho que perder, abrir mão daquilo que é meu direito, humanamente falando, para que então eu possa ganhar. É bem desafiador, né? Eu deixo aqui a sugestão para quem ainda não ouviu, que ouça essa mensagem. Ela está no YouTube, ela está no podcast, no Spotify, Quadrangular Casa. Vai lá, que vale a pena ouvir, né? Porque a gente está querendo fazer merchan de mensagem nossa, não. Mensagem não é nossa, mensagem é do Senhor. E eu falo que, apesar de mim, né, o Senhor fez algo na quarta-feira que eu fui uma das pessoas que ouvi a mensagem outras vezes, logo após, e fui tocado, né, como se outro pregador estivesse ali, porque é a palavra de Deus, entendeu? Não é autoria humana, não. É o próprio Deus falando conosco. Então, se você quiser entender, né, a essência dessa mensagem, vai lá, ouça, porque talvez é a sua história, é aquilo que você está precisando ouvir, né? Muitas pessoas lidando, às vezes, com decisões, deixar ir, permanecer, né? Não faça isso, tá bom, querido? Hoje nós vamos, então, gente, falar sobre um assunto ligado dentro das finanças. Já falamos sobre a filosofia mundial, né? Sobre o que o mundo fala do dinheiro, o que o reino fala. Falamos, né, que o reino tem seu direcionamento, as suas próprias leis, e a gente precisa determinar em nós quem nos governa. Nós ouvimos, né, como o pastor Daniel falou, um testemunho e uma aplicação bíblica ali sobre essa questão econômica, um testemunho de alguém que vive, né, todos os dias ali no comércio, nas vendas. E hoje, pastor Simplício Braga. E hoje nós vamos, então, terminar isso falando de um assunto que, irmãos, eu tenho certeza, nós vamos começar a falar, Daniel, vai sair uns 5. Só? Vai sair uns 5, filho. O comichão no ouvido. Se o senhor não sair, tá bom demais. Aqui, peraí que eu vou repreender. Eu vou repreender minha cachorra aqui, porque eu não sei o que acontece, rapaz. Toda vez que tem live aqui, ela começa com uma gracinha. Pera aí, rapidinho, tá? Fiona. Parou, hein? Tá vendo como é que respeita? Acabou, hein? Só falei uma vez, né? Tá com moral. Aqui em casa eu grito com as calopsitas, não respeita, não. Nossa, Deus, ela gosta de chamar atenção. Mas então, o assunto que a gente vai tratar aqui hoje, gente, vai fazer muitas pessoas começarem, não, isso eu não quero ouvir, por favor, não sei o que e tal. Infelizmente, mas fica quem quer, quem quiser ouvir, ouça, quem tiver ouvidos, ouça, né, Daniel? É o que o Espírito diz à igreja. É o Espírito, meu irmão, não é o pastor Bruno, não é o pastor Daniel, não. Hoje nós vamos falar de vida financeira espiritual ligada a dízimo e oferta. Eita, vamos esperar quem vai sair agora. Vamos falar sobre dízimos e ofertas, irmão. Pode sair, pode ir embora. Né? Fazer igual Jesus. Você não quer ir embora também, não? Pode ir. Né? Aí se você for Pedrão, você fala assim, não, para onde eu irei? Vou para longe da Bíblia. Não tem jeito, né? Mas vamos então, Daniel. Queria deixar você começar explanando aí sobre esse assunto, sobre a vida financeira do crente. A vida financeira de alguém que crê em Deus e que quer viver de acordo com a palavra. Existem princípios.
primeiro princípio que é peça fundamental para entendermos o dinheiro na vida do cristão, o cristianismo e o dinheiro, a gente precisa entender que não somos donos de nada. E exatamente o tema da escola bíblica nossa, né? Estamos falando sobre mordomia cristã, né? O crente que administra aquilo que não é dele, né? E a gente precisa entender esse papel do crente. Você tem algo que não é seu, é um dom que Deus te deu, mas é para você usar para a glória dele, não é seu especificamente, você não pode guardá-lo para si, um talento, você não pode enterrá-lo. Tudo isso a Bíblia nos mostra o que acontece com quem não sabe usar bem aquilo que Deus dá, né? Então, o primeiro ponto é esse, né, pastor? Com certeza. Eu acho que esse é o princípio mesmo, né? É quando uma pessoa ela consegue, pelo Espírito Santo, entender que nós não somos donos de nada. Deus, a Bíblia, em vários momentos, ela vai deixar isso muito claro, que ele é dono de tudo. Que tudo que existe é criação dele. É dele por direito, que ele criou. Não é porque ninguém deu a ele esse direito, não, porque ele criou. Ele fez, ele construiu, ele executou, ele planejou. Então, ele é dono de tudo que existe. Por ser esse dono, criador de tudo por direito, ele define, então, como distribuir todas as coisas do jeito que ele quer. Ele define as nações que serão mais ricas, mais abastadas, e outras que serão, de repente, mais desprovidas. É decisão dele. Ele define pessoas que terão mais capacidade do que outras pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque, de repente, alguém vai dizer assim, vocês estão falando de dinheiro aí, mas tudo que eu tenho porque eu trabalhei. Foi eu que corri atrás, foi eu que conquistei. Você foi atrás, você trabalhou, você conquistou, porque o Deus Criador de tudo te capacitou para isso. Ele é a fonte de tudo. Ele é a fonte de tudo. Essa questão, né, pastor Daniel? Essa questão aí que você falou é treta. É a pessoa entender que Deus, na sua soberania, ele dá a uns mais que os outros. Aí as pessoas não entendem isso e elas querem ter o que o outro tem. E quando a gente fala de fé e finanças, irmãos, é você ser bem resolvido com aquilo que Deus te deu. Não quer dizer que você não vai buscar melhorar a cada dia, mas há pessoas que olham... Eu vou pegar minha cachorra aqui, ó, minha cachorrinha, a Fiona. Ela está comendo uma ração melhor do que a da outra, mas quando a outra começa a comer, ela esquece a ração dela que é da outra, né? Isso o ser humano faz igual, sempre está querendo o que o outro recebe, né? Você vê que muitos pecados estão ligados a essa questão da gente querer o que o outro tem, e isso cobiça, é tão, né? Sério, isso é cobiça, isso é tão sério, faz parte dos 10 mandamentos, né? Quando falam cobiçar a mulher do próximo, não é só a mulher, não. É a mulher, a casa, o gramado, o carro, tudo, o emprego. E a gente vê isso muito latente na sociedade, né? De pessoas que querem sempre o que o outro tem. Aí as pessoas vão perguntar para nós, mas vocês estão falando isso baseado em quê? Na Bíblia. O problema é que a gente não consegue interpretar o que a gente lê. As parábolas que Jesus conta, ele fala de si mesmo, ele fala do seu reino, ele fala dos princípios que regem o reino dele. Por exemplo, quando ele fala sobre os talentos, como que foi dividido os talentos, Daniel? De acordo a um Deus deu... A um deu 5 para um. Isso, um deu 1, outro 5 e assim sucessivamente, entendeu? E cada um recebeu a quantidade de acordo com o que tinha a capacidade de administrar. E quem foi que deu essa capacidade de administrar? Foi Deus, né? Aí, sabe o que acontece? É isso que se aplica para as nossas vidas também. Aí eu quero abrir aqui um parênteses dentro do que o senhor falou aí sobre a questão de desejar aquilo que o outro tem. Se nós, quando fôssemos comprar algo, fizéssemos algumas perguntas antes de comprar aquele algo, nós teríamos evitado muitos fracassos na vida financeira.
Porque, vamos ser sinceros, muita coisa que a gente compra, estou aqui colocando plural para englobar todo mundo, né? Muita coisa que a gente compra por quê? Porque o outro comprou, porque o outro tem. Mas será que realmente eu preciso daquilo? Né? Então vai muito daquilo. Estou voltando um pouquinho atrás naquilo que o senhor disse lá, né? Sobre a questão das pessoas terem esse desespero de ter, de possuir, porque o outro tem. Sem entender que cada pessoa é um ser individual e cada pessoa tem uma capacidade de administrar, de desenvolver, de ter algo e não se perder naquele algo. O senhor fala alguma coisa, vez por outra, em algumas ministrações, que algumas pessoas, de repente, não entendam isso ou, de repente, não queiram aceitar essa verdade, mas é verdade. Tem pessoas que não podem ter muito dinheiro, porque se elas tiverem muito dinheiro, elas vão deixar Jesus. Isso é fato. Isso é fato. Elas vão abandonar o reino. Elas vão virar as costas. A gente mete o pau naquele jovem rico que Jesus falou para ele vender tudo que tinha, distribuir para os jovens e segui-lo. Mas no lugar dele, será que a nossa decisão não seria a mesma? Que reflexão, hein? Que reflexão. Eu tô pensando, quando você falava aí, né? Que Deus, a gente precisa entender, né? Que o que Deus dá para um não quer dizer que eu tenho que ter aquilo, né? Alguns Deus fará líderes de 1000, outros de 100, outros de 10. Se aplica até no ministério, né? A gente entender que Deus tem um povo a quem ele vai entregar ali pro pastoreio, a sua responsabilidade, a outros Deus vai dar mais, e fica aquela correria, a igreja maior, eu tenho que ser maior do que o outro, aquele negócio todo. Isso é terrível, isso está enraizado como um câncer no meio do povo de Deus. E eu lembrei de um texto, sexta-feira foi falado sobre isso, né? O Simplício falando sobre fazer o melhor que tem com aquilo que você tem nas suas mãos. E eu lembrei do texto da passagem de Davi e Saul. Saul tinha uma armadura completa de metal, né? Uma armadura totalmente tecnológica para o momento, para aquela época, bem pesada, e servia muito bem para Saul. Saul ficava muito bem naquela armadura. E virava um soldado, um rei imponente. Quando falaram assim, não, Davi, então você vai usar aqui essa armadura, aquilo não pegou bem para ele. E ele sabia muito bem que não era para ele. Ele estava muito bem resolvido com a sua funda e com as suas 5 pedrinhas. E com a sua funda e com as suas 5 pedrinhas, ele saiu vitorioso. Se ele tivesse usado, talvez, a armadura de Saul, ele tinha se enrolado todo e, com certeza, teria perdido aquele embate com Golias. O que isso aplica à nossa vida financeira? Não é o quanto você tem, não é o tamanho, né? É você entender que o que Deus te deu, o que Deus está entregando nas suas mãos, pode ser algo assim, que você fará vai acontecer milagre. Você entendeu? Vai acontecer milagre. O que aconteceu? Um milagre. 5 pedrinhas e uma funda acabar com Golias, gente, isso é milagre de Deus. Então, aí o povo quer 5 vezes o que recebe para poder fazer acontecer. Não, eu conheço um Deus de milagre que faz com 5 pedrinhas e uma funda algo grande. Então, mas aí, né, esse exemplo que o senhor deu de Davi, ele é maravilhoso, porque a gente encontra pelo menos 3 coisas importantíssimas aí. Nós encontramos ali ferramentas que Davi tinha. Nós encontramos ali a habilidade que ele tinha para administrar e gerir aquelas ferramentas, capacidade humana. E nós encontramos ali também o quê? A fé em Deus. Olha a aliança dessas 3 coisas. Muito então, bom, assim, Daniel. Isso se aplica muito na nossa vida financeira, porque eu canso de falar de experiência própria. Tem pessoas que têm a fé que Deus é provedor, que Deus é aquele Deus que cuida, aquele Deus que não vai deixar faltar nada. Aí, alinhado com essa fé que a pessoa tem, ela vai lá e dizima, ela entrega o dízimo, ela entrega a oferta dela, só que ela não busca desenvolver a capacidade, a habilidade para administrar aquilo que ela tem nas mãos. E aí ela acha que Deus tem que arcar com as imprudências dela porque ela é uma fiel.
uma pessoa fiel nos dízimos e nas ofertas. Ser fiel nos dízimos e nas ofertas é uma coisa. Buscar aprimorar a capacidade de administrar os recursos que tem em suas mãos é outra coisa. E é onde muitas pessoas se perdem, porque eles têm a capacidade de administrar aquilo que eles têm nas mãos, que é como Davi que ele tinha. Mas eles não querem, eles querem a armadura de Davi, mas não, a armadura de Saul. Mas eles não têm capacidade para aquilo. Eles não têm habilidade para aquilo. E nem Saul, né? E nem Saul tem capacidade para usar a funda e as pedrinhas de Davi. Né? Não é o tamanho, gente, não é o tamanho, é aquilo que Deus preparou para você. É aquele versículo que a gente não pode esquecer. A do lado, cada um no seu quadrado. Entendeu? Então, não adianta. É verdade. Imagina, Saul nunca usou uma funda na vida, nunca pisou num pasto para... não sabe usar aquela ferramenta. Pensa ele, tendo aquilo na mão para vencer Golias. Ele ia se perder totalmente, né? A gente viveria muito feliz, muito mais feliz como pessoas no mundo, no meio da família, no contexto social, na igreja, se a gente entendesse o nosso lugar. A gente teria as nossas mãos livres para poder aplaudir o sucesso do irmão. Sabe por quê? Porque é o mundo dele, é a realidade dele, é a capacidade dele alinhada com a fé que ele tem em Deus, levando ele a galgar posições. Glória a Deus, a sua vitória é a minha vitória. Mas o que a gente faz quando a gente vê o irmão postando a vitória? Não, você está falando disso, mas voltando para o campo ministerial, nós criamos na igreja essa doutrina, né? No meio cristão existe essa doutrina da escada do sucesso, né? Como se o reino de Deus fosse peão de fábrica, encarregado de setor, encarregado de... Isso, aí você vai galgando, você vai chegando. E o ápice, por exemplo, da vida cristã é você chegar a ser um pastor, né? Ou como outros, um apóstolo. Né? Pô, tá, apóstolo é um grau maior. Né? É como se a gente fosse maçom, cara. É como se a gente fosse maçom. Grau 33, né? Mas aí que as pessoas se perdem, porque no reino de Deus... quando alguém é diácono, não quer dizer que ele tem que ser presbítero, e não quer dizer que ele venha a ser um pastor, né? E não há demérito em ser um membro de igreja que não tenha um ministério que o outro irmão tem. Aí a gente fica numa correria para... eu tenho que atravessar o diaconato para chegar ao presbitério, para chegar ao pastorado, eu tenho que fazer esses cursos. A igreja montou tudo isso, né? Curso para isso, curso para aquilo, até a pessoa chegar lá na frente. E a gente deixa isso bem claro quando a gente coloca lá 250 pessoas em cima de um púlpito, né, falando, esses são melhores que vocês aqui embaixo, porque eles chegaram aqui. Se você quiser chegar aqui, você tem que passar por, né? O ápice da vida cristã é quando você vai apresentar um louvor lá no altar, no culto de domingo à noite. Aí você vai cantar aquela canção que tem sabor de mel. Quem me viu na prova e não me ajudou, tô aqui, ó. Não tá cantando, esfregando na sua cara. Pô, que derrota, cara, que derrota. No contexto de igreja nossa, quantas pessoas, gente, não aparecem em nenhuma live. Você não vê os nomes delas sendo citados em nenhum culto, nenhuma postagem. E se eu ou o pastor Bruno for falar que são pessoas que são fundamentais para o funcionamento da casa. Mas são pessoas que não se importam com o holofote ou com estar em evidência, porque elas entenderam o lugar delas neste organismo chamado igreja. E elas funcionam perfeitamente no corpo, entendeu? Então, eu acho que é isso que o senhor está traçando. Eu acho que é interessantíssimo esse assunto. É quando cada pessoa... Eles são como aqueles personagens anônimos da Bíblia, né? Eles são como os personagens anônimos da Bíblia. Sabemos que alguns não têm os seus nomes citados, mas que fizeram parte de um processo. Por exemplo, eu gosto daquela música, né? Eu queria saber do próprio lenhador. Você conhece o lenhador que fez a cruz? Nossa! Você conhece o lenhador que fez a cruz? Mas aí então... Você conhece o nome do lenhador? Não. Você viu o lenhador? Não. Lembrei do desenho do Pica-Pau.
né? A gente não lembra, mas ele teve uma participação enorme num projeto grandioso da salvação. Os anônimos. É muito... Olha o termo da minha... Anota o termo de mensagem, os anônimos. A menina na casa de Naamã. Exatamente, eu já falei sobre ela. Aquela menina tem nome para muita gente, não, mas para Deus sabia que... Deus, eu falo ainda mais, Daniel. Deus é tão... Deus é tão Deus que ele coloca aquela menina exatamente naquele lugar, naquela casa, naquele país, e deixa ela numa condição até mesmo de escrava, porque conhecia aquela menina, sabia a capacidade dela de se submeter, sabia a capacidade dela de deixar um bom exemplo, e a gente olha para ela, tadinha, escravinha. Não, meu filho, era um instrumento na mão de Deus, naquela posição social que não era nada, né, diante da sociedade. Escravo, o que é escravo? Para o homem, para a economia é o pior, é ralé ali, mas para Deus era a maior que tinha ali, a pessoa mais habilitada e qualificada para estar ali. Anônimos diante de Deus, anônimos diante dos homens, mais reconhecidos diante de Deus, né? E tem muitas pessoas que são reconhecidas. Existem muitas pessoas que são reconhecidas. Existem muitos que são reconhecidos no mundo, vivem um holofote, vários likes, mas quando chegar lá na eternidade, Jesus vai falar assim: vem cá, te conheço. Então, assim... A Sabrina tá falando aí forte, o pastor Ivan tá falando pegando pesado, né? Não, pastor, mas olha só, isso ele falou de plano de carreira, né? Tem igreja que tem plano de carreira. É exatamente isso que eu ia falar aí. Isso foi uma mentira introjetada, colocada dentro de muitos de nós, dentro do sistema chamado igreja, que havia um plano de carreira. Você chega, se converte, se batiza, daqui a pouco auxiliar de trabalho, daqui a pouco diácono, daqui a pouco presbítero, evangelista, missionário, pastor... Mas por que isso, Daniel? É por falta de ler a Bíblia, né, cara? Se a gente vai lá em Efésios e fala assim, Deus deu um para isso, outros para aquilo, bispos, mestres, né, apóstolos, evangelistas, Deus deu, ele não falou que Deus colocou e eles foram graduando. Deus entregou aquele ministério para aquelas pessoas, não quer dizer que elas iam trocar de ministério, elas iam viver ali durante todo o tempo da sua vida como tais. Por exemplo, Paulo, né, se a gente pensar que existe grau, né, como algumas igrejas determinam, um dia eu fui questionado por que eu não fui ungido a diácono antes de ser ungido a pastor. Eu falei, se você mostrar na Bíblia alguma coisa que quer dizer isto, que significa isto, não existe essa determinação bíblica. Então Paulo está todo errado, porque ele já entrou sendo apóstolo com pouco tempo, né? Vamos dizer que alguns anos, não, ele se transformou em apóstolo porque ele sentiu no coração, ali Deus confirmou o apostolado na vida dele, entendeu? Aí agora nesse sistema que nós temos, você tem que graduar, você tem que começar no grau 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o que isso tem a ver, gente, com o assunto que nós estamos falando? Tudo. Nós estamos falando aqui sobre, primeiro, não somos donos de nada, que Deus ele nos entrega coisas para que nós administremos, né? E Deus vai entregar mais para uns, menos para outros, mas não quer dizer que Deus ama mais um do que o outro, mas aquilo que está nas suas mãos, você deve fazer o seu melhor, entendeu? Exatamente. E aí, a partir disso que nós aí acabamos tomando essa vertente, falando de pessoas que buscam sempre ser mais e mais e mais por causa da cultura mundial, né? Quanto mais você tem, melhor você é, mais bem-sucedido você é, mais longe você vai chegar, você é águia, não anda com galinha, e não sei o que, e tal, né? Desqualifica a galinha porque ela anda no terreiro e a água porque ela voa, né? E... Bem, não vou nem filosofar aqui não, porque senão eu ia falar, né, das qualidades que a galinha tem que a águia não tem, né? E são muitas.
Hã? O fato é que esse sistema gera muitas pessoas depressivas, angustiadas, porque você entra no Instagram, nas redes sociais, nas propagandas da televisão, você fala assim, cara, tá todo mundo enriquecendo, como diz a minha esposa, né, brincando, tá todo mundo enricando e eu não. Tá todo mundo conseguindo e eu tô ficando. E assim, não, eu tenho que correr, eu tenho que também alcançar o meu primeiro milhão com tantos anos, porque se não alcançar o meu primeiro milhão com tantos anos, eu então tô fora do padrão. Então o mundo criou um padrão, que é um padrão do mundo. Agora, para nós cristãos, não interessa se é padrão do mundo ou não. Nós precisamos nos enquadrar no padrão de Deus. E o padrão de Deus é o que você está dizendo, que a gente está conversando aqui agora. Deus é dono de tudo e ele distribui tudo que é dele, as riquezas, o ouro e a prata, da forma que ele quer entre os habitantes da Terra. Por que o Bill Gates tem o que ele tem? Porque ele é bom? Não, porque Deus quis. Porque Deus quis. É a soberania de Deus atuando na distribuição dos bens entre os habitantes da Terra, entendeu? Agora vamos falar de uma outra coisa, outra treta. Como Deus dá a alguns bens e riquezas, né? Isso fala em Eclesiastes, eu já falei com os irmãos, né? Deus dá bens e riquezas, isso é bênção. Nós vemos também que tem outro que tem bens e riquezas e que ele pode ministrar sobre a vida das pessoas. Né? A gente sabe que Deus em um momento algum oferece nenhum tipo de bens materiais para ninguém. Né? Ao contrário, ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, ele era um pastor mal sucedido, né? Estava em pecado, alguma coisa, porque ele não tinha nenhuma casa, né? Não um pastor bom que tem um carro do ano, né? Está vivendo ali no luxo e tal. Ele não oferece, ao contrário, ele vai falar assim, né? Não junta tesouro na terra, onde atrás ferrugem consome, juntar tesouros no céu, onde o ladrão não mina, não rouba. Ele está dizendo algo, né? Ó, parem de investir aqui embaixo, comece a investir no reino, porque no reino também há dividendos, no reino também as coisas prosperam e retornam para você. Né? Então, quando a gente para de simplesmente viver essa vida terrena e começa a investir no reino de Deus, confiar naquilo que Deus projetou, a gente começa a ser bem-sucedido e o mundo não vai entender. Tem pessoas que estão aqui que podem dizer muito bem isso, que são prósperas, mas são totalmente na contramão do que o sistema econômico mundial determina que devam viver. Né? Aí falando sobre esse Deus que dá, esse Deus que entrega, mas toma cuidado também, tá, queridão? Você que tá ouvindo aí, ó, Deus também dá, mas existe um outro que também é rico pra caramba aí, tem muita coisa e até ofereceu para Jesus, né? E chegou para Jesus e falou assim, isso tudo é meu e eu posso dar para você. Tem muita gente aí gabando, né, de carro zero, gabando do 10 casas, 25 avião, né? Eu sou, né, não sei o quê, com a chavinha da vitória na mão, Deus me deu. Na verdade, será que é Deus mesmo? Porque tem gente que se entregou tanto a esta vida que mal percebeu que quem entregou ele não foi Deus, não, foi o próprio diabo. O diabo entrega bens para alguns exatamente para essas pessoas servirem ele pro resto da vida. Exatamente, isso é fato. Toda pessoa, pastor, a partir desse ponto que ela entende que Deus é dono de tudo, né, que ele distribui a quem ele quer, e também sabendo da existência dessa verdade, que Satanás ele age, ele, como, se eu não me engano, foi Lutero que falou, né, que o diabo, Satanás, ele é um cachorro, um cão. Satanás também tem seus milagres. Amarrado pela coleira, pelas correntes de Deus, ou seja, ele vai até onde Deus permite. Tá ouvindo? Eu tô ouvindo. João Calvino. Satanás é um cão raivoso que está na coleira e Deus está guiando o cão. Exatamente. Então Deus permite que Satanás ele libere coisas sobre de pessoas e, de repente, um dos propósitos para provar o coração dessa pessoa. Por quê? Porque uma pessoa, ela tem todo ser humano tem duas escolhas muito importantes para fazer na sua vida. Primeiro, quem vai ser o seu Deus? Quem vai ser o seu Deus? As coisas que você tem ou Deus, criador das coisas? Então, essa noite, todos nós que estamos aqui precisamos responder essa pergunta. Quem que é o nosso Deus? A quem nós servimos? As coisas que nós temos ou Deus, criador de todas as coisas?
Primeiro ponto, a gente precisa também, outro ponto importante a se definir é isso aqui, entendeu? É definir quem é o nosso Deus. O próprio Jesus falou que o dinheiro, né, ele falou que é um Deus, né? Um mamon, né? Então, assim, é muito importante isso, né? E Daniel, a partir do momento que eu decido, senhor... pode concluir. Não, pode falar. Não, eu falei que você está falando aí, eu estou viajando naquilo que você está falando aí, tá me vindo à mente umas coisas loucas aqui, cara. Por exemplo, a gente fala, né, o diabo, ele pode entregar bens para alguns, né? Deus pode, de fato, dar essa autoridade para Satanás, governar. Ele é o príncipe desse mundo, né? Então, ele tem, né, muita riqueza aí como ferramentas para trabalhar e persuadir pessoas. Mas Deus também dá riqueza. E Deus dá riqueza para quem, de fato, ele sabe que a riqueza vai fazer um efeito positivo. Por isso que Deus, às vezes, entrega riqueza, Daniel, até para gente que não é cristão, cara. Até para ímpio, porque o ímpio, às vezes, é mais sábio do que os filhos da luz, né? Posso falar um negócio com o senhor aqui? De repente eu vou falar que a maior heresia do mundo. Mas é um pensamento... Qualquer coisa nós crucifica você e queima você. Tem problema. Eu acho que um dos grandes problemas dos crentes, ou dos evangélicos, ou dê o nome que você quiser dar, é tratar Deus como se ele fosse uma possessão, uma posse apenas nossa. Deus não é nosso, gente. Deus é Deus. O bispo anglicano Desmond Tutu, ele diz que Deus não é cristão. Mas vai falar isso, eles vão crucificar o senhor aí. Eu não tenho dúvidas, de que isso é uma verdade, isso que o senhor acabou de dizer agora. Existem pessoas, e eu conheço pessoas assim, o senhor deve conhecer, muitos que estão aqui devem conhecer isso também. Existem pessoas que têm as mãos cheias, posses, muitas posses, rico, podre de rico, mas é aquela pessoa que não tem o coração apegado àquela riqueza. É aquela pessoa que pega aquela riqueza que ela tem e não me pergunte como, mas ela glorifica a Deus através daquela riqueza que ela tem. Pega esse cara, por exemplo, Bill Gates, Daniel. Bill Gates, quanto que aquele cara já fez, rapaz? Ele entrega a fortuna dele, divide lá para os outros acionistas. Aí ele continua rico, ricaço. Ele foi um homem muito inteligente, né? Muita coisa de avanço tecnológico aí. O pessoal de hoje, os mais novos, não sabem, mas é o cara, né? Ele é o cara. Se vocês conhecem o Steve Jobs do iPhone, o Steve Jobs tem que pedir bênção pro Bill Gates, né? Da Microsoft. E um cara que você vê que o dinheiro não transforma ele num superstar. Ele é um cara simples, quem acompanha um pouco da história dele aí, ele já trouxe tanto avanço, rapaz, tanta coisa, tanto benefício social para países da África, né, fazendo tecnologia para que algumas pessoas tenham acesso à água potável, né, coisas assim loucas. E a gente, às vezes, se esse dia tivesse na mão de um evangélico aí, o cara já tinha arrumado umas 350 mulheres, o cara já tinha arrumado treta aí pra tudo quanto é lado, né? E por aí vai. E Deus sabe quem que é. Deus conhece o homem, rapaz. Deus conhece. Agora, Deus conhece o coração. Agora, por exemplo, né, as pessoas que estão com a gente na live aqui, mas, poxa, o que eu faço com o que Deus coloca nas minhas mãos? A gente já tem falado isso na igreja, mas Deus me deu e agora como que eu vou... Por qual propósito? Qual a razão, né, de Deus colocar essa renda nas minhas mãos, já que a gente está falando sobre jornada de fé e finanças, né? Primeiro, para suprir as suas necessidades. Nós temos o que temos, porque Deus nos deu, porque Ele é dono de tudo, e aquilo que nós temos está em nossas mãos primeiro para suprir as nossas necessidades. Né? Então, foi aquilo que eu falei lá no início, que o senhor comentou aí, né? Eu vou comprar isso aqui. Está precisando mesmo? É para suprir uma necessidade ou para suprir um capricho? Para suprir uma demanda de um orgulho, de uma vaidade? Então, a primeira perguntinha é: por que eu tenho o que eu tenho? Para abençoar outras pessoas. E aqui, abençoar outras pessoas, pastor, eu tenho comigo que é uma prática, o apóstolo Paulo vai dizer
que os dons espirituais precisam ser buscados e desenvolvidos. Então, Deus deu para o Senhor, entregou para o Senhor um dom, palavra de conhecimento. Ah, que bom, eu recebi esse dom. Vou cruzar os braços? Não, você vai desenvolver esse dom. Abençoar outras pessoas. Eu acredito que eu preciso desenvolver isso. O que é desenvolver isso? Através das coisas mais simples. Vou dar um exemplo chulé aqui. Ah, eu vou ali comprar uma bala. Não, me dá 2 balas. Por quê? Eu vou chupar uma bala e outra bala eu vou entregar, vou dar para a pessoa. Então, nas coisas simples, eu estou desenvolvendo essa segunda razão pela qual eu tenho o que tenho, que é abençoar outras pessoas. Ah, mas você está dando uma bala? Não, eu estou desenvolvendo um princípio, abençoar o próximo. Então, o problema é que muitas vezes a gente quer ter muito. Ah, no dia que eu tiver muito, aí eu vou abençoar a vida de alguém. Aí eu vou compartilhar com os outros. Esse é o nosso problema. Eu acho que o que nós precisamos é desenvolver desde já essa segunda razão pela qual nós temos o que temos, que é abençoar a vida de outras pessoas. Entendeu? O princípio da viúva, né? O princípio. Sarepta lá, né? Se fosse hoje, né, um cidadão ele ia se autocomiserar, né? Ah, bem que eu queria, seu profeta, fazer um bolinho para você, mas eu sou tão marré, pobre de marré, o meu benefício não chegou ainda, e aquela história, né? Ela foi e colocou esse princípio de abençoar outros. A gente viu o que aconteceu com ela, né? A Bíblia nos conta, né? A mulher virou empresária. Exatamente. Ela fabricante de azeite. Está fazendo azeite até hoje. O azeite galo, para quem não sabe, o galo, o azeite mais famoso aí, não sei se é dela não. Lá vem, senta que tem história. Mas essa mulher aí, né, ela aplicou ali não apenas a segunda razão pela qual nós temos, que é abençoar as outras pessoas, mas também ali, pastor, ela fez o D. Ela praticou a terceira razão, que é o quê? Sustentar a obra de Deus pelo mundo. Aquele homem era um profeta enviado de Deus. Então, quando ela... Vivia da obra, né? Quando ela compartilhou tudo que ela tinha, né, o que ela tinha de mais precioso naquele momento, com aquele profeta, ela simplesmente estava sustentando a obra do Senhor. E aí é o nosso grande problema também. Por que muitas pessoas não devolvem o dízimo? Porque eles alinham o dízimo ou condicionam o dízimo com valor. Eu tenho que ter muito. Quando eu tiver muito, aí eu vou dizimar. Porque eu vou dizimar, quando eu ganhei 10 reais, eu vou dizimar R$1 de 10 reais? Não, isso é pouco. O dízimo não está relacionado com a quantidade. Ele está relacionado com o princípio de obediência, de tudo aquilo que eu ganho, independente de quanto seja, 10% eu devolvo. Por que eu devolvo? Porque a quarta razão de eu ter tudo aquilo que eu tenho é ser grato a Deus. Então, independente da quantidade que eu tenho que olhar para tudo isso, seja pouco ou muito diante dos olhos humanos, e conseguir ser grato a Deus por aquilo que eu tenho. E quando eu estou devolvendo um dízimo, quando eu estou entregando uma oferta, eu estou expressando a minha gratidão a Deus por aquilo que Ele me deu. Porque eu não sou dono de nada, Ele é dono de tudo. Então, o princípio... Vou falar. Você falou dessas quatro bases, né? O judeu tem um princípio, que é a Shema, eu já falei sobre isso, né? A Shema é nada mais, nada menos que a lei que resume os profetas e toda a lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Essa lei fala de três bases: Deus, o outro e eu, né? Tudo tem que basear nisso, a Deus em primeiro lugar, ao outro e a mim mesmo. E a gente muitas vezes quebra, né? É como você pega um tripé, põe um tripé. O tripé ele para muito bem até no terreno que é acidentado, né? Objeto de 3 pés. Ele tem boa fixação no chão ali, no trepida. Né? Tira um pé dele para você ver. Vai cair, né? A mesma coisa, a gente às vezes quer fazer desse tripé
algo de dois pés apenas, né? Deus e eu. O outro que se vira, que trabalhe, que conquiste, entendeu? E esse princípio vem lá do próprio Deus. Tudo se resume, toda a lei, os profetas, toda a mensagem da Bíblia se resume. Deus em primeiro lugar e o outro e eu, né? Em caminhos em um processo de igualdade, né? Como fala, como o próximo como a ti mesmo, está transformando o próximo no mesmo pé de igualdade que você quer para ti, você tem que querer para o seu próximo. Aí vai, por exemplo, princípio, o cara é empresário, e o cara dá um salário ruim, porque ele podia fazer mais, ele dá um salário chulé para o funcionário dele, e acha que está fazendo muito, sabe? Não está fazendo, não. Na verdade, você tá comprando a vida daquela pessoa, o tempo daquela pessoa por esmola. Você é uma pessoa, um usurpador. Você não é adorador, não. Né? São tantas coisas que a gente poderia pontuar aqui. Quando a gente ama o próximo como a nós mesmos, embora a gente dá um salário para alguém que nós... né, podemos fazer o nosso melhor e queríamos dar mais, às vezes não tem condição, e a gente sabe disso, mas não fica, sabe, tem gente que fica amarrando, rapaz, 20 centavos, tem patrão evangélico aí que gosta de descontar até, sabe, coisas ínfimas ali, e você vê que é uma ganância desenfreada. Deus tem misericórdia. Eu tô para falar aqui, senão vou esquecer, aquela questão do Jó lá atrás, eu falei que foi Deus que entregou para Jó, né, a riqueza, e entregou a riqueza a Jó exatamente porque Deus sabia o que Jó faria com a sua riqueza, né? Jó perdeu tudo, mas ele perdeu a riqueza, mas ele continuou servo, ele continuou fiel ao Senhor. Então Deus, ele entrega porque ele conhece pessoas, né? Tem pessoas que Deus entregou muita coisa que sabe que o dinheiro não vai ser o Deus dele. E outra coisa que você falou agora também sobre saber que o dinheiro abençoa vidas. O processo de José, cara, isso é maravilhoso. Quando José, ele passa por todo aquele vexame, por toda aquela humilhação, por tudo aquilo que ele viveu na sua vida, e lá na frente, quando seus irmãos estão diante dele, ele simplesmente vira e fala assim: meus irmãos, fiquem tranquilos, não vai haver revanche, eu não quero que você passe na prova, né? Não quero que você me veja na bênção, eu quero que vocês participem da minha bênção, porque eu sei porque Deus me colocou aqui. Deus me tirou do meio de vocês para me colocar aqui, para que eu depois abençoasse a vida de vocês. Quando o cidadão entende que ele está no lugar de posição financeira, não porque Deus acha que ele é gostosão, bonitão, que ele merece. Deus colocou você lá como José, para que outras pessoas sejam beneficiadas através da sua vida. Entendeu? E quando o cara tem, e ele vira um José das couves, não é o José da Bíblia, não, do Egito, não, o José das couves, que ele chega lá como o governador do Egito, mas ele não abençoa os que vêm de Canaã, ele não abençoa o povo de Deus, ele não abençoa, não. Ele abençoa a casa dele, não. A casa que eu falo, a casa espiritual. José foi lá abençoar a casa dele. Ele fez com que os seus irmãos vivessem regalia e prosperidade, que ele tinha muito. Trouxe seu pai para perto e começou a derramar sobre os seus irmãos, né? Crente de verdade, começa lá, tá saindo da live, pode sair. Crente que começa a ter as coisas, não começa a derramar sobre os seus irmãos, sobre a sua casa espiritual, deixa eu te falar uma coisa, você está perdendo tempo, meu irmão, você está fazendo a vontade de Satanás, né? Porque Deus só vai dar, só entrega bens para que esses bens, você seja não uma represa, mas você seja uma fonte sobre a vida de outras pessoas. Começa a olhar ao seu redor e começa a ter esse discernimento espiritual. Porque se Deus está te colocando em algum patamar, porque Deus quer usar você para outros projetos, né? Para que outras pessoas também sejam abençoadas. Não é só para você, não é só para sua família, não é só para sua casa, não. Assim, muitos de nós, se estivéssemos no lugar de José, né? Chamaria os irmãos e chamaria junto o caminhão de abacaxi, né? E a musiquinha, tem sabor de mel, sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. José foi um cara diferenciado, né? Ele é um exemplo que o senhor usou agora aí, que
que José fez, a capacidade que Deus deu a ele entendeu por que Deus tinha dado, entregado tudo aquilo para ele, entendeu o lugar que Deus tinha colocado ele, o porquê de Deus ter o colocado ali. Eu creio que existem muitos políticos, sabe, pastor, que foram colocados lá por Deus para um propósito, para um fim definido, mas quando chegaram lá se perderam no poder, né? Infelizmente, outros foram colocados pelo diabo mesmo, e gente pensando que foi colocado por Deus, mas foi o diabo que colocou. Mas vamos para frente, seguindo, próxima pauta. Ai, Jesus amado, mas é isso aí, é isso aí. E muitas pessoas, pastor, gente, vai lá. Pode falar. Não, muitas pessoas, eu quero acabar de ouvir, eu tô curioso. Não, eu só ia comentar que muitas pessoas, a gente está falando aqui sobre dízimos e ofertas, né, de entender o seu lugar, de entender o que você tem o que nas suas mãos, e a gente também precisa entender que muitas pessoas, elas não usufruem, vamos assim dizer, dessa alegria de dizimar, entregar o dízimo e ofertar para elas não é uma alegria, porque elas se contaminaram com algumas coisas, com algumas questões em aberto que poluíram na mente dela o sentido real do que é o dízimo, do que é a oferta, né? Então, hoje, se nós temos muitas pessoas que não são fiéis nos dízimos e nas ofertas, é porque tiveram a mente contaminada com ensinamentos errados, com várias coisas que, infelizmente, hoje essas pessoas não têm alegria de dizimar e ofertar. Porque para um cristão... Então vamos lá. Na sua opinião, já entrou nesse assunto, né? Na sua opinião, tem 18 fiel aí na live aí, 18 fiel. Posso com vocês que é dizimista, porque se não for, já tinha saído. Ai, Jesus amado. Eu tomando água lá no banheiro. Eu tô lá no bebedouro, mano. Por favor. Meu amor, traz uma água pra mim também, por favor. Mas só fazendo um destaque aqui, a Nelise falou também no pastor Evan, que é sempre participativo, falou que nós já chegamos ao primeiro milhão, né? Se você não sabia, ano passado eu plantei uma roça de milho, colhi bastante milho e foi 1 milhão, graças a Deus. Eu vi a mensagem do milho. Mas olha para você ver, eu queria fazer essa pergunta, a gente raciocinar aqui e refletir. O que faz com que as pessoas se levantem contra a prática dos dízimos e das ofertas nos templos, nas igrejas? A gente sabe que está atrelado à própria ganância da pessoa, à avareza, e ele, né, vai dar uma justificativa para endossar e para fortalecer aquele padrão dele. Mas vamos lá, vamos começar a refletir. O que faz com que as pessoas se levantem contra a prática dos dízimos e das ofertas, no seu modo de ver? Alguns pontos. Primeiro ponto, algumas aplicações heréticas que alguns líderes religiosos usaram e continuam usando para coagir o povo, as pessoas, a entregar o dízimo e a oferta. Amedrontar o povo com o demônio, do cortador, do migrador, do devorador. E se a pessoa não devolver o dízimo e não entregar a oferta, esses demônios vão vir, vão entrar dentro da casa dela, vão tirar a vida dela e tirar tudo que ela tem. Então, essa coação, né, de forma herética, não usando a Bíblia de uma forma pura e cristalina, pastores, líderes... A pessoa serve a Deus, faz as coisas para Deus por medo, né? Uhum. Você viu um texto do Jonas Madureira que eu postei hoje? Pastor, eu vi, só que eu sou muito ruim para gravar as coisas, mas eu não gravei não, mas eu posso olhar aqui de novo. Não, então olha aí e fala direitinho. Como é que é? Então fala aí o que ele diz aí, tá muito dentro daquilo que nós estamos falando. Sim, tô olhando aqui, ó. Então, outra coisa, eu falei aqui dos demônios, né, que eles inventaram aí, do cortador, do migrador, do devorador. A gente também tem que destacar, por exemplo, a volta das indulgências, né? Pastores que vendem, líderes, não vou falar pastores, vou generalizar, líderes evangélicos cristãos que vendem
objetos, para que através daqueles objetos as pessoas possam então alcançar o favor de Deus. Aí vem a rosa ungida, vem a garrafa de água, vem o lenço, vem um pedacinho voltou o tempo das indulgências e da fogueira, né? Voltou, e na verdade nós estamos dando aula para aquele pessoal lá de trás. Eles estão sentados a aprender. Caraca, nós não pensamos nisso, nós tínhamos construído lá a tal da capela muito mais tempo se não tivesse usado esse negócio. Essa manhã é boa, nota aí, ó. Jonas Madureira falou que não se obedece a Jesus para conseguir algo dele, mas para dizer, eu te amo, Senhor. Acabou a live, né? Cada um para sua casa aí. Amém, né? Acabou, né? Exatamente, acabou. Mas tem muita gente que serve a Deus, alguns por dinheiro, outros servem a Deus por medo. Tem gente que dá dízimo porque quer ser mais rico. Tem gente que dá dízimo porque tem medo do gafanhoto, que senão a praga da miséria vai chegar na minha casa. E tem outros que simplesmente falam, Senhor, eu te amo. Tudo que é meu é teu. Tudo que é meu, coloca na minha mão, eu tenho prazer de te adorar com isso. Aí entra a segunda questão que eu colocar para o senhor aqui. Pessoas que lidam com os dízimos e com as ofertas como se fosse uma barganha. E não tem nada de barganha no assunto dízimo e oferta. Mas a pessoa entra com essa mentalidade, ela entrega o seu dízimo, a sua oferta com essa mentalidade, aí ela dá 1 e não tem 100 de volta, ela fica o quê? Frustrada. Quer saber? Isso não funciona. Não funciona, você está fazendo errado. Te ensinaram errado. Pegadinho do malandro, você acreditou. Entendeu? Então, essa questão de barganha, isso também não existe. Não existe. Então, é uma outra coisa que infelizmente... A má interpretação daquele negócio, fazer prova de mim, né? A má interpretação desse texto. Totalmente. A gente pode, de repente, alinhar essa questão, pastor, com Deuteronômio capítulo 28, né? Que é dividido em 2 partes, né? A primeira parte falando das bênçãos que sobrevêm, que correm, que alcançam a vida daquela pessoa que obedece aos mandamentos. E a segunda parte vai dizer das maldições que vêm e alcançam e sobrevêm sobre a vida daquela pessoa que não obedece aos mandamentos. Então, quando alguém devolve o dízimo, entrega a sua oferta generosa com uma motivação correta, que é o quê? Gratidão e amor ao Senhor, o que ela vai ter sobre a vida dela? O favor de Deus. O favor de Deus. E os intempéries da vida, que normalmente viriam sobre a vida de um ser humano, essa pessoa, ainda que os intempéries venham, ainda que os dias difíceis venham, eles podem vir, eles virão, eles são uma realidade, mas também é uma realidade que o favor de Deus... Que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É uma ovelhinha que sabe que o pastor vai me levar aos pastos verdejantes, que eu vou comer. Eu vou tomar aguinha fresquinha. O pão nosso de cada dia vai nos ser dado. Então, essa é a mentalidade. Só pastor, rapaz, nada vai nos faltar. Nada que a gente precise vai nos faltar. Entendeu? Mas o problema é o quê? É a outra questão. É a falsa teoria da prosperidade, né? O senhor falou lá atrás, no início, que Jesus, se fosse visto pelos olhos de hoje, de muitos cristãos, ele seria um líder fracassado, porque não tinha carro do ano, né? Não tinha nenhuma riqueza, nenhuma ostentação. Se a gente for olhar, por exemplo, Pedro e João entrando na porta do templo lá, quando aquele homem perde dinheiro, eles falam, não tem ouro, não tem prata. Se um teólogo de hoje estivesse do lado, olha, vocês estão dando legalidade, vocês estão com o espírito da miséria sobre a vida de vocês. Eu vou impor as minhas mãos, eu vou orar e vocês vão cair no chão. Vem aqui no templo do não sei o quê, que a gente vai fazer um trabalho aqui para expulsar. Eu tô vendo aí. E dá o nome do demônio. A macumba foi feita na cachoeira XYZ, né? É uma bagunçada doida, irmãos. Ô, irmãos, não cai nisso, não. Em nome de Jesus. Nós amamos muito vocês. E estão falando a verdade. Não cai nesse conto, não, do vigário, não. Não deixa esses pessoal, sabe, tirar da sua mão aquilo que você recebeu do Senhor para que seja usado com inteligência, sabedoria. Exatamente. Sabe? E vou ler aqui, né? O pessoal tá falando aqui. O nosso irmão Johnny falou que tem uns que pedem tem reembolso, né? Não, Johnny, mas eu vou falar um negócio pra você, cara.
Tem uns que devem pedir reembolso mesmo. Se for coação, é crime, cara. Crime de coação. Se o cara deu porque teve medo, porque alguém oprimiu ele, que ele ficou desesperado, que eu vou ficar doente se eu não der aquele negócio todo, e eu não tô obedecendo, e você vê que aquilo é uma pilantragem, o cara tem que entrar na justiça mesmo para acabar com essas coisas aí, cara. Entendeu? Tem muita gente aí, ladrão. O Senhor Jesus, ele trata essas pessoas como ladrões, lobos, né? E isso tem que acabar mesmo. Nós somos contra isso. Coação? Que isso, meu irmão? Que isso? E o outro detalhe, você falou de Jesus, Daniel, ele ensina os seus discípulos, ó, vão, mas não leva mais uma peça de roupa não, hein? Vai só com a sandalinha do pé, com a roupa que vocês têm, não vai levar mala não, né? Então, não leva alforje. Hoje o que o pastor mais tem é pasta, né? Pasta cheia de coisa. Não leva alforje, não leva pasta, não leva nada. Mostra que vocês têm vida simples, vivam a vida simples, e eles vão ver o milagre de Deus na vida de vocês. Vocês vão ter tudo que vocês precisam. Confia no Senhor. Eles vão derrubar essa live nossa e vai ser culpa do Senhor. O Almir fez um comentário aí, ó, e o comentário do Almir, não sei se você vai conseguir puxar aí, tem tudo a ver com mais uma questão que eu acho que faz com que muitos descreiam desse princípio bíblico, que é os dízimos, que são os dízimos e as ofertas, que é simplesmente o enriquecimento de muitos líderes através da instituição chamada igreja. Para muitos líderes, é o famoso ditado, pequenas empresas e grandes negócios. Líderes que estão explorando, a verdade é essa, e o senhor sabe disso, e quem está aqui com a gente sabe disso. Líderes que estão explorando os seus liderados. Seus liderados não têm nada, andam de chinelo, de dedo, arrastando, batendo, andando no chão, e o líder de carro blindado. É incoerente. Existe uma incoerência nisso, sabe? Existe uma Também acho, nisso. Daniel. Eu vejo isso assim, realmente. Eu tenho uma experiência como pastor, que a gente nem anda muito junto não, mas naquela ocasião ele me deixou um legado, sabe? Ele era uma pessoa muito bem sucedida na vida financeira, ele era um representante comercial ligado a uma grande empresa, então ele tinha um ótimo salário, ele poderia viver uma vida muito regalada, só que na época ele dirigia uma pequena congregação, ele não era pastor de tempo integral, mas ele dirigia uma pequena congregação. E como diz os pastores, certa feita, né, certo dia, ele teve uma oportunidade, né, que a empresa estava dando ele de troca de carro. Aí ele poderia pegar um carro na época do ano, um carraço, lindo, maravilhoso, que naquela época todo mundo queria ter. Não vou falar nome de marca, nada disso não. Então, eu falei, nossa, maravilha, você tem que fazer isso e tal. Ele virou e falou assim, eu pensei muito, Bruno, mas eu não vou querer esse carro. Eu falei, por quê? Eu falei assim, não condiz com o povo que eu pastoreio. O povo que eu pastoreio anda de bicicleta, eles não têm carro. O melhor carro na época era o Chevette do irmão tal, carregava quase todo mundo da igreja. Sabe, eu vou chegar aqui com um carro desses, né? Eu acho que isso vai trazer um péssimo exemplo, né? E de fato, irmãos, eu penso da mesma maneira. Carro, eu não estou falando para a gente viver a teologia da miséria, virar né, São Francisco de Assis, franciscano, não. Eu estou falando que tem coisas que são incoerentes, irmão. Não tem jeito. Como é que eu vou ter um carro importado, sendo que os trabalhadores da igreja onde eu pastoreio são funcionários de fábrica que ganham um salário muito pequeno, né? Isso é incoerente. A igreja tem que querer, isso é bom, que o pastor seja próximo, seja bem sucedido, sabe? Mas tudo tem que ter um equilíbrio, né? Eu estou muito bem com o carro que Deus me deu, com amassado na porta, que vai ser resolvido essa semana aí com o Valtim, né? Que fez um preço abençoado para mim, e nós vai fazer, né? E nós vai continuar andando, o carro está me levando e trazendo. Mas por que eu vou? Eu não sou... Eu tenho duas mãos, eu tenho 2 pés ali para pisar na embreagem do acelerador. Por que eu vou querer 500 carros na garagem? O crivo de tudo isso aí que eu vejo, pastor, o agravante de tudo isso aí que eu vejo,
É essa questão que eu coloquei aqui. Situações onde os líderes são aproveitadores. O que é um aproveitador? Ele usurpa do sistema. Ele usa o sistema para arrancar a lã das ovelhas, vender as lãs e encher a conta bancária dele. É disso que eu estou falando, sabe? Eu não sou contra um líder religioso, um líder cristão, ser abençoado por outras pessoas, receber uma oferta de amor, receber um presente generoso. Eu não sou contra isso, muito pelo contrário, eu torço que isso aconteça, de coração. Eu torço que amanhã de manhã alguém toque a campainha da casa do Senhor com um carro zero, com uma chave para entregar para o Senhor. Eu não só torço, mas eu oro. Mas eu vou falar um negócio. Se for um carro zero, popular, pode ter certeza que eu vou receber da glória a Deus, vou andar mesmo. Agora você me vem com um carro importado para cá, BMW, esses trem importado, esse trem em PVA disso é caríssimo, e eu não vou pagar esse trem, né? Não condiz com a minha realidade. Aí só vende o Fusca, só vende o Fusca e paga o IPVA. De jeito nenhum, deixa meu Fusca, rapaz. Ó, a Gabi tá falando aqui, de um negócio aqui que eu fiquei abismado agora, hein? Ela falou assim, eu fui no casamento, aí no final o pastor da igreja falou que se as pessoas quisessem receber uma bênção no casamento, do casamento, na vida sentimental, tinha que ofertar o valor de R$400 e receber uma rosa vermelha. E fizeram isso com os noivos, rapaz. Em vez do pastor tirar um pedacinho, de entregar uma ofertinha da gravata, o pastor fez a oferta da gravata do lado contrário. Tirou do noivo. Numa dessa, Paulo lá no túmulo já começou a mexer assim já, ó. Martinho Lutero já tá voltando já, ó. Nossa. Rapaz, que doideira. A gente tá rindo, irmão, mas isso é de chorar mesmo. É de chorar. E de fato, por isso, Daniel, que muitas pessoas levam esse assunto de oferta como um assunto que é um assunto chulo, um assunto de picaretagem, porque de fato tem muita picaretagem no meio. Mas a gente não pode julgar todo mundo no mesmo bacia e falar assim, é tudo igual. Não pode, irmão, não existe isso. Não é todo mundo que é igual. Mas aí, do outro lado, está o povo, que recai sobre eles uma responsabilidade de ser como os bereanos, de confirmar tudo que está acontecendo de acordo com a palavra. Mas o povo só completar o que eu estou falando aqui. Só completar. Não é tudo igual. Quando você pensa, o nosso Deus ainda tem os seus profetas, os seus 3.000 joelhos dobrados. Deus estava falando para eles naquela época, né? Eu ainda tenho os meus no meio dessa geração aí. Você pensa que acabou, né? Você pensa que não tem mais gente me adorando, não tem profeta de verdade, não tem gente de Deus de verdade no meio dessa patifaria. Eu quero, nessa geração de Jezabel, eu tenho os meus joelhos dobrados no meio dessa geração. Né? O nosso Deus tem pessoas fiéis ainda hoje, existem pastores fiéis, existem igrejas sérias, existem ministérios comprometidos com a palavra, existem pastores que são tementes a Deus. Então, para de colocar todo mundo dentro de um liquidificador e falar é tudo igual. Tá? Porque se é tudo igual, você também é um ladrão, porque se é tudo igual, você está no meio também. Né? Se é tudo igual, você se equivale àquele homem perverso que faz tudo de errado lá na casa na casa dele. Então, se é tudo igual, claro que não é, irmão. Né? A gente não pode pensar que porque o erro do outro, o outro fez errado, todo lugar é errado, tudo. Não, para com isso. Que esse pensamento, né, caia por terra na sua vida. Com certeza. Aí cabe ao povo examinar, né, pastor? Porque, como diria o ditado muito usado, às vezes é bem aplicado, o povo tem o que merece, né? Como diria aquele outro versículo. Daniel, eu tô preocupado aqui com o horário, cara. Nós estamos conversando igual pobre no sol. E é tanto assunto que, sei lá, o que a gente poderia fazer para que a gente acabasse de terminar esse assunto e transformar em 5 episódios.
O senhor precisa fazer, ué. O senhor que manda. O senhor tem o poder da Não, chave. então, porque senão... Não, porque algumas pessoas vão acabar tendo que ter os compromissos, né? A gente vai esquecer, vai falando. Se deixar, a gente fala de Bíblia aqui, de coisas, né, do reino até amanhã de manhã, né? Sem dar sono. Mas a gente sabe que alguns têm outros compromissos, e eu não quero que vocês também saiam prejudicados para pegar a metade do entendimento, mesmo que vai ficar gravado, tá? Mas a gente tem também que tem pessoas aí que vão ter compromissos familiares, né? Que vão estar do lado das suas... Amanhã é dia dos namorados, tem gente que já começa a se preparar hoje, você tá entendendo? Então, assim, mas faz parte, né? Faz parte. Então, irmão, nós vamos falar, nós vamos continuar falando sobre dízimo e oferta, que a gente quer que Deus liberte você. A última coisa aqui, ó, Gustavo deve ter sido da Marciana ou Almir falando que tem igreja que coloca a foto do membro que não é dizimista para envergonhar a pessoa. Nesse caso aí é dano moral, cara. Chama a polícia. É isso que eu ia comentar. Na hora que ele escreveu, eu ia comentar que isso é uma forma de coagir. É uma forma de coagir a pessoa, de pressionar. É uma pressão crime psicológica. E hoje existe uma lei, né? Existe uma lei, eu não sei, não sou da área jurídica não, mas existe uma lei de proteção de dados, de informações de pessoas, né? A igreja tem que tomar muito cuidado com os dados pessoais, que eles são pessoais, então eles não devem ser colocados para que outros tenham informação, né? Por exemplo, Daniel dá dízimo, dá tanto de dízimo. O outro não tem que saber o quanto Daniel dá, né? Porque é uma informação de cunho pessoal e tem uma legislação propícia a isso. Os dados dele não podem sair, não podem ser propagados aí como exemplo, né? Então tem muita igreja, irmãos, que é totalmente antiética. A última, eu prometo para vocês. Ontem eu mandei para o Daniel, irmão, é brincadeira, tem pastor fazendo, agora a nossa igreja, você pode enviar a sua oferta por transferência, por Pix. Aí eu falei, eu vou digitar essa chave Pix para ver onde vai dar. Aí eu fui lá, fiz uma oferta assim, só simbólica, de 1 centavo, para ver aonde ia mandar, né, com aquela chave. Mandou para a conta pessoal do camarada, velho. O cara tava colocando a conta pessoal dele como se fosse a conta da igreja, que agora você pode depositar o seu dízimo. Isso no mínimo é antiético, Daniel. No mínimo antiético. E quem não é crente? O cara vai lá, eu vou ver aonde vai dar isso. Vai dar na conta do caboclo, o cara sem versar na frente. Aí começa a igreja, todo mundo é pilantra, não sei o quê, por causa de uns camaradas desse. Não tem como fazer conta bancária da igreja, não? Então continua do jeito que está, na sua ofertinha da salva, mas não dá lugar ao diabo, não dá espaço, não, porque isso acaba trazendo prejuízo para o reino de Deus. Prejuízo para o reino de Deus. Nós não estamos favoráveis, irmãos, a quem faz erro, a quem trabalha errado, não. Né? A gente está falando aqui de coisas do nosso meio, estamos lavando roupa suja, falando daquilo que de fato está no meio. Tá? Mas lembra, Judas estava no meio, era ladrão, mas estava no meio da igreja. Judas fazia parte ali dos discípulos, daqueles que Jesus estava preparando. Vai ter pastor que vai ser ladrão no meio. É utópico pensar que não vai ter picareta no meio, sim. Vai ter traidor, vai ter gente que não vai viver o evangelho, não. Mas isso faz parte de todo o processo. Mas a Bíblia diz, daquele no qual o escândalo aparece. Aí já é a pessoa com Deus. Mas não deixa de ser por causa de alguns pilantras no meio do reino de Deus. Faz parte. Judas é necessário. Tá bom? Judas é necessário. Deixa ali que a hora dele vai chegar. E não é eu e você que vai tirar o Judas, não. Tá? É o próprio Deus vai se encarregar disso. Aí tem os vingadores e os justiceiros gospel que estão arrancando o joio antes da hora. Ué. Justiceiro, né? Não. Jesus falou que não arranca, não. Deixa isso aí. Olha que doideira, cara. Hoje nós falamos um pouquinho sobre as questões, né, que envolvem as questões heréticas que envolvem a questão do dízimo, e por isso que muitas pessoas não dão dízimo, porque existe muita heresia no meio, existe muita polêmica financeira no meio, existe muito pastor que está usando de pilantragem no meio, né? Depois nós vamos falar sobre outros pontos, né, Daniel? Que servem também como base, porque alguns não devolvem os dízimos.
talvez você vai se encaixar em algum e vai entender de um outro lado, um outro parâmetro, e entender, falando, poxa vida, né, eu estou com a ideia errada mesmo, sabe? E a ideia, gente, não é para que você seja mais um dizimista na igreja, para que a gente possa... Não, é para que você seja liberto e vive uma plenitude financeira em Deus, né? É que você seja próspero de verdade. A ideia do dízimo é essa, para que você chegue a viver uma vida plena, porque tem gente que pode ser rico, igual a Nelise falou aí também, os ricos, muitos, o próprio Jesus falou, ó, é mais fácil um camelo passar na agulha. Por quê? Do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o rico, depois que ele tem um dinheirinho, meu filho, ele sempre tem uma desculpa para não fazer nada no reino. Ele sempre tem uma viagem, ele sempre tem aquilo outro. Ele tem sempre a sociedade, as festas sociais. Ele sempre tem algo mais importante do que aquele povo pobre ali da igreja. Entendeu? Então, por isso que Jesus falou, infelizmente, e é verdade, só um dado importante, quem sustenta a igreja são os pobres. Quem sustenta a igreja, em sua maioria, é gente assalariada mínima, sabe? Deus está vendo, a viuvinha, Jesus não falou para ela sair da fila do dízimo da oferta, não. Jesus, ele exaltou aquela mulher, mesmo ela sendo pobre. Por isso que o pobre tem que dar dízimo. Tem sim, tem que dar oferta sim, sabe? E Deus está te vendo, meu chapa. Deus está te vendo, meu camarada. Ele está vendo o rico e o pobre. As igrejas, foi feita pesquisa, isso é levantamento de pesquisas, né? A maioria percentual, né, das pessoas que são ofertantes, dizimistas, está concentrada não entre os ricos, mas pobres, assalariados. São aqueles que realmente sustentam a obra. Aí, de repente, as pessoas estão no culto assim e vê aquele empresário chegando assim, deve estar um dizimão desse tamanho assim. Jesus, não posso falar, não. Ele usa copo descartável, né? Usa estacionamento, usa tudo, só não contribui nada. Não cai nessa ideia, irmãos, não cai. Porque se fosse assim, nossa, tá nadando de braçado. Tá? Graças a Deus por você assalariado, fiel ao Senhor. Deus vai te honrar. Você vai ver a graça de Deus todos os dias nascendo aí na sua janela, meu filho. Continua fiel ao Senhor. Continua fazendo a sua parte. Não olha para a esquerda, não olha para a direita, não olha para os escândalos, não olha para quem vive a vida errada. Simplesmente creia no propósito de Deus quando Ele nos fala, nos direciona a ser dizimista, a ser ofertante, tá bom? E, irmãos, nossa, esse assunto é maravilhoso, dá para a gente ficar até amanhã, né? Só pegando um gancho aí na palavra do pastor Daniel, que é o que o Neo Barreto fala, né? Por isso que Jesus falou, os pobres sempre estarão convosco, tá? A Igreja de Cristo, em toda a sua trajetória, foi construída pelas mãos de pessoas pobres, os camponeses da era medieval, os judeus, os gentios do primeiro e segundo século, que eram... a sociedade romana tirava deles 70% só de impostos, ele tinha que viver com 30%, sabe? E eles entregavam, e eles faziam algo acontecer que hoje você tem tanta possibilidade de fazer diferente, não faz. Mas eu creio que os do Senhor sempre estarão de pé, aqueles que o Senhor tem levantado, e não esqueça, tá, meu irmão? Tem um propósito de Deus para aquilo que está nas suas mãos. Tá? A jornada, então, Fé e Finanças vai ter mais um episódio, tá? Nós vamos definir esse episódio, acabar de conversar com o pastor Daniel, porque ele fala demais, você já conhece, né? Ele é muito falador, então a gente não consegue terminar uma live, nunca consegue, né? Mas tem gente que vai achar, não, isso foi estratégia, né? Mas não foi estratégia dessa vez, não. Agora é verdade, nós não conseguimos terminar. Daniel, fala, dá essas últimas considerações, que minha esposa também está me querendo ali para ajudar ela nos processos ali também. Nossa, minha esposa está me querendo. Depois dessa, fecha essa live. Me querendo para guardar roupa, para guardar as coisas em cima do guarda. Para aí. Irmão, faz parte. Faz parte. O que eu falo para quem está aqui com a gente até agora, que conseguiu suportar a gente do início ao fim,
Para você que já é que já observa e tem sido fiel ao Senhor nas ofertas e nos dízimos, só reafirmar, continue. É esse o caminho para a prosperidade. E não confunda prosperidade com dinheiro, com riqueza. Você pode ser rico e não ser próspero, porque prosperidade é a ausência de necessidades, é ser suprido em todas as áreas da sua vida. Então, continue sendo fiel ao Senhor, porque Ele te garante essa prosperidade. Nada há de te faltar em todas as áreas da sua vida. Ele vai te suprir financeiramente, Ele vai te suprir emocionalmente, Ele vai te suprir fisicamente, Ele vai te suprir em todas as áreas. Aqueles que estão aqui, que têm dificuldades, né, na questão de se manter fiel nos dízimos e nas ofertas, comece a partir de hoje, comece a partir de agora, comece a observar, é um princípio bíblico que nós não podemos desconsiderar e achar que não tem valor nenhum. Na próxima live, nós vamos trazer um pouquinho mais a fundo sobre os benefícios, né, de você ser alguém que é fiel nesse princípio bíblico. E se você tem dificuldade, nós estamos aqui não para colocar um fardo pesado sobre a sua vida, mas nós estamos aqui para estender as mãos para você e dizer, vamos caminhar junto. Nós estamos aqui para te ajudar. Vai dar tudo certo. Você pode ser alguém próspero, suprido em todas as áreas, porque Cristo conquistou isso por você na cruz do Calvário. Glória a Deus. Também faço as minhas palavras, a palavra do pastor Daniel. Você que venceu os comichões no ouvido, né? E permaneceu. É difícil às vezes para alguns, a gente sabe, né? Quando é uma área de fragilidade, aí quando a palavra vem tocar e aquilo acaba trazendo um incômodo, mas é assim que Deus trabalha. Confia no processo e confia no propósito. E eu não posso deixar de falar algo que Deus, né, trouxe ao meu coração ontem, e que eu precisava, né, trazer isso também na live em algum momento. Então vai ser agora. Anteontem eu usei o exemplo de Salomão, não foi? Né, sobre como aquele homem se tornou uma grande lenda financeira no mundo, um homem, um grande administrador, todo mundo queria aprender com ele. Aí falei que a rainha de Sabá havia viajado milhas e chegado até ali para ver com seus próprios olhos a sabedoria em pessoa, né? E uma das coisas que deixou ela muito admirada foi a organização do palácio. Leia isso na Bíblia. O que eu quero dizer para vocês? Organizem sua vida. Um dos princípios financeiros também, que a gente não deu tempo de abordar, mas é sobre organização. Não vai achando que Deus vai fazer tudo numa casa desorganizada, não. Ponha em ordem a sua casa, tá? Põe em ordem a sua vida financeira. Põe em ordem as coisas, as suas prioridades financeiras. Sabe que sabedoria é viver de forma organizada. Tem pessoas que estão vivendo uma pindaíba por desorganização, sabe? E começa na gaveta da sua casa, tá? Começa na gaveta do criado mudo do seu quarto. Pensa nisso em nome de Jesus, tá? É o que Deus trouxe para eu falar para você aí que recebeu essa palavra. Oremos. Oremos. Então ora aí, ó, bispo, que vai ser elevado ao grau 33. Bispo mor daqui a um tempo. 33, grau 33. Você deve ter ouvido o médico falar com você, né? Fala 33. No pulmão. Vamos orar, né? Deus, te agradecemos por esse tempo, por esse momento precioso, por esta palavra liberada sobre as nossas vidas nesta noite. E eu oro ao Senhor por todos nós que estamos aqui participando deste encontro, desta jornada de fé e finanças. E pedimos ao Senhor que o Senhor traga cura para a nossa forma de pensar, cura para a nossa forma de agir. Senhor, abre o nosso entendimento, que o Espírito Santo traga a todos nós uma revelação a cada dia mais pura e cristalina do teu propósito, do querer do Senhor para as nossas vidas. Senhor, que nós possamos chegar no ponto de sermos levados ao Espírito do Senhor, a um lugar onde realmente o Senhor seja tudo para nós, onde realmente o Senhor seja
o nosso único bem, o nosso maior tesouro. Ó Deus, que esta obra seja feita por Teu Espírito Santo nos nossos corações e que nós sejamos livres de nós mesmos, que nós sejamos libertos de todo orgulho, de toda vaidade, de todo espírito de disputa, de soberba. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que os nossos corações sejam esvaziados de tudo isso e que os nossos corações sejam tomados por Tua presença, pela Tua vontade, pelo Teu querer e pelo verdadeiro amor que não ama apenas ao Senhor, mas também ama ao próximo, seja ele quem for. Faça sobre nós. É a oração que eu te faço nesta noite, em nome de Jesus Cristo, e te agradeço por tudo o que o Senhor já tem feito até aqui e por tudo o que o Senhor ainda irá fazer em nós, por nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Gente, foi um prazer, tá? Da poltrona, fala igual o Didi, né, nos Trapalhões, da poltrona. Amanhã, Dia dos Namorados, tá? Faz o seu melhor aí, invista, tá? Deixe de ser muquirana, tá bom? E faz um negócio legal aí para deixar marcado. Lembrando que tem live de oração hoje às 23 horas, tá? O profeta já tá avisando ali, ó. Profeta Gui. O homem tá cheio de azeite. Ele tá cheio de azeite e ele vai entregar o que Deus mandar, tá? Ele vai entregar. Deus mandar, Deus vai entregar. E outra coisa, domingão, dose quádrupla, 3 cultos de Santa Ceia e a Escola Bíblica Dominical, hein? Falando sobre administração, mordomia cristã. Então vem com a gente, irmão. Tá? A casa é sua, a casa é nossa. Vamos que vamos, porque Jesus está voltando, tá bom? Beijo no coração. Deus abençoe. Boa noite. Fiquem em paz. E o Senhor acompanhe vocês.